Nosso culto é o culto do voluntariado. E nós estamos dizendo aqui, não estou aqui por acaso. Quero servir. Sou voluntário. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu celular. Capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta a esta igreja. E no capítulo 8 ele está tratando sobre ofertas das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. É esse o ponto central do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E no verso 1, eu quero começar lendo com os irmãos e ver alguns versos seguintes que dizem, capítulo 8, verso 1 diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Amém? Pai, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Alimenta-nos no poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos faz entender a Tua vontade e que venhamos nos desvencilhar de tudo aquilo que porventura queira nos atrapalhar nessa noite. Queremos ser edificados, mas acima de tudo o desejo nosso é que haja transformação de vidas nessa noite e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O início do verso 1 diz, Paulo escrevendo a Corinto, a igreja de Corinto, ele diz também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quando fala da graça de Deus concedida às igrejas, está falando de algo que é incomum para a nossa mente, dentro da perspectiva que nós geralmente trabalhamos. A palavra graça significa favor que nós não merecemos. Então, pensando no voluntariado, eu digo para você, ser voluntário no reino de Deus é algo que eu não mereço. Eu vou repetir, ser voluntário no reino de Deus é algo que eu não mereço. E quando penso dentro dessa perspectiva, eu não faço nenhum favor em ser voluntário. Eu falei hoje pela manhã à igreja que eu prazerosamente faço aquilo que amo fazer. Agora tem um detalhe comigo interessante. Eu sou pago para fazer o que gosto de fazer. Agora, na lista que você recebeu nessa ficha, tem muita coisa aí que eu não sou pago para fazer.
é aí onde eu me torno um voluntário para fazer aquilo que a graça de Deus me permite fazer voluntariamente. Que a graça de Deus me presenteia com a oportunidade de ser voluntário para servir alguém. Quando disse sobre pintar uma casa, não sei fazer. Mas se tiver alguma, eu quero estar junto para cooperar de alguma forma voluntariamente. E assim muitas outras coisas eu e você podemos fazer como voluntários. Entendendo que não é favor que fazemos para Deus, não é favor que fazemos para a igreja, e não é favor que fazemos para alguém que estamos de alguma forma servindo. É graça de Deus sobre mim. E essa graça de Deus que veio sobre mim, eu não mereço. Partindo do princípio de que graça é favor imerecido, eu não mereço ser voluntário. E como diz Paulo escrevendo aos Romanos, somos cooperadores de Deus. E a nossa cooperação no reino de Deus, nós não merecemos. Domingo passado, a missionária Joy estava em Palmeirante. É membro dessa igreja, é missionária dessa igreja, é educadora dessa igreja, é partícipe do ministério dessa igreja e estava voluntariamente servindo em Palmeirante. Nesse final de semana, a nossa missionária Sara está numa outra cidade. Semana passada ela estava em Porto Nacional. Hoje parece que ela está em Gurupi, se eu não estou enganado, como voluntária, servindo ao Senhor, membro dessa igreja, missionária dessa igreja. A nossa igreja tem se predisposto a ser de fato voluntária. N vezes nós viajamos por esse estado, pelo estado do Maranhão, pelo estado do Piauí, pelo estado do Pará, fazendo trabalho voluntário em caravanas missionárias, realizando mutirões sociais, fazendo coisas que nós podíamos fazer e podemos fazer voluntariamente, sem que peçamos absolutamente nada em troca, sem que esperemos receber até mesmo muito obrigado, porque é privilégio nosso fazer. É graça de Deus sobre nós permitir que nós o sirvamos fazendo alguma coisa para Ele, enquanto eu faço para uma pessoa. Tenho repetido e tenho sido repetitivo nisso, e vou continuar sendo. A melhor forma, o melhor jeito de servir a Deus é servindo gente. O melhor jeito de servir a Deus é servindo pessoas. O melhor jeito de amar a Deus é amando pessoas. E a melhor forma de amar é sendo prático, fazendo alguma coisa que possa beneficiar alguém, que possa ir além da minha declaração, eu te amo, que possa ir além do meu pensamento, que pena, que desgraça de situação, que pena que a pessoa está vivendo essa situação degradante, miserável, que pena que o Brasil está em crise socioeconômica, política, ética, moral. Que pena que estejamos vivendo a situação que vivemos na área da saúde. Isso não basta, isso não vale absolutamente nada, se apenas lamentarmos, se apenas lamuriarmos, se não fizermos além do lamentar. Se não fizermos além do ver o que está acontecendo e como se fôssemos malucos, loucos, fazendo de conta que não estamos vendo o que está acontecendo. Primeira lição que eu compartilho com os amados é que nós estamos aqui dizendo que somos voluntários pela graça de Deus. Não é bondade nossa, não é favor nosso. E isso não me custa absolutamente nada e não deve custar a você também. O verso de número 2, se você fechar a sua Bíblia, pede perdão a Deus e abre-a de novo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aprendamos juntos. O texto diz que no meio de muita prova de tribulação, tudo aqui é muito.
No meio de muita prova de tribulação, eles não estavam tranquilos, eles estavam vivendo atribulados por N razões. E o texto diz que, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força, ela não vem em meio da calmaria. A alegria do Senhor, que é a nossa força, ela pode vir em meio a muita tribulação. Foi o caso deles. No meio de muita luta, de muita dificuldade, de muitas adversidades, eles experimentaram, segundo o texto nos diz, muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. No mesmo verso, diz a profunda pobreza deles. Profunda pobreza, não é uma pobreza comum, não é uma pobreza que a gente só imagina como é. Não é uma pobreza de apenas faltar uma roupa nova. Não é a pobreza porque eu não posso comprar um carro novo, porque não posso trocar a moto, porque não posso reformar minha casa. Não é a pobreza porque eu não estou comendo o que eu gostaria, porque na minha mesa não tem caviar. Eu falo isso porque ouço falar, mas não sei nem o que é. Eu não estou falando dessa pobreza. O texto está dizendo profunda pobreza. Profunda pobreza é a ausência do básico, é a ausência do necessário, é a ausência daquilo que a maioria absoluta tem. E esse povo não tinha, mas nessa profunda pobreza deles, o texto diz que superabundou, foi além da abundância, superabundou em grande riqueza da generosidade deles, isto é, tirar de onde não tem para dar a alguém. Você pensa nisso? Pensa que isso pode acontecer? Se você pensa que não, o problema de sua incredulidade não é comigo, porque a Bíblia está registrando isso. Eles tinham uma profunda pobreza, e nessa profunda pobreza, em meio de muita tribulação, profunda pobreza, eles superabundavam em generosidade. Generosidade não é dar o que estão me pedindo. Generosidade não é dar com tristeza. Generosidade é dar sem me pedirem. Aliás, é o que o texto diz. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. O texto diz, porque, verso 3, porque eles testemunham eu. Paulo está dizendo, isso aqui eu vi, não me contaram. Paulo está dizendo, eu convivi com eles e eu sei do que estou dizendo. Paulo está dizendo, eu pude presenciar esse comportamento deles, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, naquilo que eles podiam, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Na medida das posses deles, talvez tivessem pouco, mas na medida das posses eles eram voluntários. Talvez o tempo fosse pouco, mas na medida das possibilidades de tempo, eles eram voluntários. Talvez eles tivessem limitações de coisas, mas na medida das posses de coisas que tinham, eles eram voluntários para servir. Talvez eles tivessem limitações de preparo, de capacitação para fazer alguma coisa, mas na medida das posses de conhecimento, eles eram voluntários para servir. Eles eram voluntários para dar. O texto diz que eles se mostraram voluntários. Nós hoje aqui estamos vestidos dizendo sou voluntário. Você que não vestiu a camisa, também creio ser voluntário. Não é a camisa que faz você voluntário. Mas nós estamos hoje apenas prometendo que seremos. O que Paulo está dizendo deles é diferente. Paulo está dizendo que ele acompanhou, que ele vivenciou a voluntariedade deles. Aí eu espero que amanhã, que daqui a um mês, que daqui a um ano, nós até possamos dizer como Paulo, vivenciamos a voluntariedade na prática. Não é apenas uma promessa minha, não é apenas uma promessa sua, não é apenas uma promessa nossa, não é algo que nós estamos fazendo porque estamos realizando um culto, porque muita gente está vendo, porque eu quero mostrar para os outros que sou voluntário. Não, não é promessa, passa a ser vivenciado, passa a ser prática, passa a ser algo desejado por nós. Olha só o que diz o texto. Se mostraram voluntários, pedindo-nos
com muitos rogos, pedindo, eu fico pensando nessa frase, eu a li algumas vezes, não sei quantas, pedindo-nos com muitos rogos. Sabe o que vem à minha cabeça? Minha cabeça é meio maluca de vez em quando, mas sabe o que vem à minha cabeça? A minha cabeça vem a ideia de alguém que chega para outro e se ajoelha, e em se ajoelhando ele diz, eu peço, com muitos rogos, eu posso servir, eu posso fazer. Não vou dar conta de levantar, vou. Isso não é idade, tá? Não tem nada a ver. Você entende o que eu quero dizer? É alguém que chega e diz, por favor, eu posso te ajudar? Por favor, eu posso te servir? Por favor, você me deixa contribuir? Por favor, me leva junto com você nesse trabalho que você vai fazer? Por favor, me deixa fazer alguma coisa. Por favor, não me deixa fora desse projeto. Por favor, me envolve, porque eu não posso ficar de fora. Aí diz, não, mas o carro está cheio. Por favor, dá um jeitinho aí. Aí nós que somos bons de jeitinho brasileiro, diz, mas que jeitinho? Não sei, me bota no bagageiro do carro, mas me leva. Sabe, na minha cabeça vem essa ideia. Na minha cabeça vem esse pensamento de alguém está... Olha só o texto, queridos. Ele diz, pedindo-nos. Só aí já bastava, mas vai além. Pedindo-nos com muitos rogos. Ele não apenas pediu uma vez. Pede uma, pede duas. Há um não. Não pode, não dá. Você não está preparado. Não cabe você no carro. O projeto é para quem já está inscrito. Por favor, abre uma vaguinha aí, porque eu não posso ficar de fora dessa bênção, dessa graça de poder servir, dessa graça de poder dar, dessa graça de poder ajudar, dessa graça de ser voluntário. Imagina se nós tirássemos o nosso culto daqui agora, e ao invés de estarmos reunidos aqui, no momento do comércio aberto, todos nós estivéssemos na Avenida Cônego João Lima e colocássemos essa camisa e nos colocássemos dizendo, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui para servir, sou voluntário. Imagina que nós fizéssemos isso um dia dentro de Araguaína, em algum lugar da cidade. Ser voluntário para dar um abraço em alguém. Ser voluntário para ouvir alguém que está precisando conversar e não tem um ouvido disposto a ouvir. Ser voluntário para apertar a mão olhando no caroço do olho, se é que o olho tem caroço. Ser alguém que vai dar um sorriso legal, um sorriso alegre, um sorriso bacana, não um sorriso de foto, que é o mais falso que existe no mundo. Pensa em coisa falsa, sorriso de foto. Não, mas pensa numa coisa legal, é o sorriso voluntário. Eu quero sorrir para você porque eu tenho uma alegria de sorrir, eu tenho um prazer de sorrir, e o meu sorriso ele é para ser contagiante. Tem um vídeo rodando na internet muito legal, parece dentro de um trem, dentro de um metrô, alguma coisa, e um homem está olhando lá alguma coisa no seu tablet, ou seu celular, sei lá, e ele começa a sorrir, e outro sorri, daí a pouco está todo mundo sorrindo. Ninguém sabe de quê, mas está todo mundo sorrindo. Eu acho aquilo o máximo, eu acho que aquilo tinha que passar em todo o culto da igreja, porque às vezes quando a gente canta aqui, parece que é culto fúnebre. Uma tristeza, um negócio que quem está aqui tem que virar Silvio Santos para fazer você cantar a alegria que só conhece quem tem Jesus. E ser voluntário é fazer isso com alegria. Desculpem a expressão, mas ser voluntário é pegar em merda com alegria. Ser voluntário é fazer aquilo que ninguém quer fazer. Ser voluntário é abraçar uma pessoa suja, fédida. Ser voluntário é dar comida a uma pessoa que está maltrapilha, mal vestida e faminta. Ser voluntário é ir lá colocar alguma coisa numa ferida que está feia, que está destruindo uma perna de alguém. Ser voluntário é ir além da nossa comodidade. Ser voluntário
Não dá para a gente escolher. Eu quero ser voluntário, sim. Eu quero ser voluntário, mas eu quero ser voluntário, mas só se for aqui. O voluntário não tem escolha. Eu disse pela manhã que eu só sou voluntário a partir do momento que eu digo que eu sou voluntário. Quando eu digo que eu sou voluntário, eu não sou mais, eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Por quê? Porque me comprometi. Eu sou obrigado por quê? Porque a minha palavra, ela tem que ser válida. Eu sou voluntário porque eu me comprometi e a minha palavra tem que ser válida e eu tenho que honrar com a palavra que eu digo. Eu sou voluntário porque eu tenho a alegria de voluntário servir a outras pessoas. Eu não posso, quando alguém me convida para uma palestra em algum lugar e que eu vou voluntariamente, que muitas e muitas vezes já quiseram me pagar, quase toda vez que vão me convidar ou que me convidam, pastor, quanto o senhor cobra? Eu não cobro nada. Eu não cobro nada e eu vou lá. Ah, mas porque eu não cobro nada eu posso chegar atrasado. Ah, porque eu não cobro nada eu posso não ir. Ah, porque eu não cobro nada eu posso ir no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser, relaxadamente fazer a palestra. Não, eu sou voluntário para fazer o melhor que eu puder. Então, voluntário não tem escolha. Voluntário apenas serve. Voluntário apenas se doa. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do quê? Melhor coisa é dar do quê? Do que receber. A melhor coisa é ter para dar e não precisar receber. A melhor coisa é poder oferecer. A melhor coisa é estender as mãos e dizer, eu tenho, eu compartilho, eu divido com você. E todo mundo tem alguma coisa que possa dar. Eles pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O verso seguinte, o verso 5, diz, e não somente fizeram como nós esperávamos. Essa é outra coisa interessante. Não, eu e você não vamos fazer apenas o que esperam que nós realizemos. Sabe o que é isso? Eu me coloquei como voluntário para ajudar a varrer o templo. Mas eu estava passando e tinha uma lâmpada acesa. Aí eu olhei, essa lâmpada acesa, não, mas eu sou voluntário só para varrer o templo. Eu não sou voluntário para apagar a lâmpada. Então deixa a lâmpada acesa, gastando mais energia, aumentando a conta de luz da igreja, aumentando a nossa despesa, só porque eu não sou, na fichinha, voluntário para apagar a luz. Esse voluntário não entendeu o que é ser voluntário. Você sabe o que é ser voluntário? Aquilo que tiver ao meu alcance para fazer, faça eu e você, façamos nós, segundo as nossas forças. Porque na sepultura, para onde nós vamos, não há obra e não há trabalho, não há projeto, não há absolutamente nada a ser feito. O texto nos diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro a quem? Deram-se primeiro a quem? A Deus. Porque para eu ser voluntário na obra de Deus, primeiro eu tenho que me doar a Ele. É interessante que Paulo diz que primeiro eles se deram ao Senhor, depois eles se deram a eles. A eles quem? A Paulo e aos demais apóstolos que estavam com ele, aqueles que estavam trabalhando na liderança da igreja. Deixa eu puxar então brasa para minha sardinha 1 minuto. Não vou falar mais do que 1 minuto sobre isso. O que Paulo está dizendo é que quando você se dá inteiramente ao Senhor, eu posso contar contigo como pastor da igreja. Falei. Não gastei 1 minuto não, né? Não. Mas você entendeu? Pois é. E sabe que alguns irmãos, eu falei isso pela manhã, eu estou repetitivo, né? Falei de manhã, estou falando agora, mas você não veio de manhã, então eu vou falar para você. Não posso perder a oportunidade. Quando nós servimos a Deus, voluntariamente, nós nos damos a Ele para fazer graciosamente aquilo que nos foi dado. Nós fazemos com prazer, fazemos com alegria, e nós fazemos além daquilo que nos mandaram. Eu não posso escolher o lugar para servir.
E eu disse pela manhã, o tijolo não pôde escolher o lugar para ser posto nessa parede. Eu não quero ficar no canto, porque no canto ninguém me vê. Eu não quero ficar naquela parede do fundo, porque só quem vai ver é o pastor. Eu não posso ficar naquela lateral, porque ninguém olha para lá. Eu não posso ficar aqui embaixo, porque vão me pisar. Eu quero ficar nessa parede que todo mundo me vê. Não tem essa oportunidade. Não tem. Você sabe onde o pedreiro coloca o tijolo? Onde ele quer. Você sabe onde Deus coloca eu e você para servir? Onde Ele quer. Onde Ele quer. A grande sacada desse negócio é ter o prazer de servir a Deus, servindo pessoas e voltar para casa dizendo, eu fiz o melhor que eu pude para o meu Deus. Fiz o melhor que eu pude para o meu Senhor. Eu fiz o melhor que eu pude para os meus irmãos. Eu fiz o melhor que eu pude para os meus amigos. Amém por isso? Tenho dito, eu quero que você feche os seus olhos, porque eu quero encerrar esse momento. Mas eu não quero encerrar esse momento sem dar a você a oportunidade de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Momento em que você pode se reconciliar com Deus. Momento em que você pode se comprometer com Ele e entregar a sua vida radicalmente nas mãos de Deus. Momento em que você pode dizer, eu quero fazer um compromisso com Deus essa noite de servi-lo, e eu quero servir para o resto da minha vida, e radicalmente eu quero dedicar a minha vida ao Senhor.